Capítulo 9. Revoluções do globo. Revoluções gerais ou parciais. Idade das montanhas. Dilúvio bíblico. Revoluções periódicas. Cataclismos futuros. Aumento ou diminuição do volume da Terra. Revoluções gerais ou parciais. 1. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência de suas transformações. Mas, excetuando-se o período diluviano, que traz as características de um transtorno repentino, todas as outras cumpriram-se lentamente e sem transição brusca. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo empregaram para tomar a sua posição, as mudanças devem ter sido gerais. Uma vez consolidada a base, não devem ter sido produzidas senão modificações parciais na superfície. 2. Além das revoluções gerais, a Terra sofreu um grande número de perturbações locais, que mudaram o aspecto de certas regiões. Como para as outras, duas causas para isto contribuíram: o fogo e a água. O fogo, seja pelas erupções vulcânicas que enterraram sob espessas camadas de cinzas e de lavas os terrenos circundantes, fazendo desaparecer as cidades e seus habitantes, seja pelos tremores de terra, seja pelos erguimentos da crosta sólida, refluindo as águas sobre as regiões mais baixas, seja pelo desmoronamento dessa mesma crosta em certos lugares sobre uma extensão mais ou menos grande, onde as águas se precipitaram, deixando outros terrenos a descoberto. Foi assim que surgiram as ilhas no seio do oceano, ao passo que outras desapareceram, que porções de continentes foram separadas e formaram ilhas, que braços de mar secados reuniram as ilhas aos continentes. A água, seja pela invasão ou recuo do mar sobre certos litorais, seja pelos desabamentos que, detendo os cursos d'água, formaram os lagos, seja pelo transbordamento e inundações, seja, enfim, pelos aterros formados na embocadura dos rios, estes aterros, recuando o mar, formaram novas regiões. Tal é a origem do delta do Nilo, ou Baixo Egito, do delta do Rhône, ou Camargue. Idade das montanhas. 3. Pela inspeção dos terrenos rasgados pelo soerguimento das montanhas e das camadas que se formam em contrafortes, pode-se determinar a sua idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não é necessário entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual se formaram e, por consequência, a sua velhice relativa. Seria um erro crer que essa antiguidade está em razão da sua elevação ou de sua natureza exclusivamente granítica, tendo em vista que a massa de granito, em se erguendo, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Constatou-se assim pela observação que as montanhas dos Vosges, na Bretanha, e da Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Elas datam do período de transição e são anteriores aos depósitos carboníferos. O Jura formou-se pelo meio do período secundário, é contemporâneo dos répteis gigantescos. Os Pirineus formaram-se mais tarde no começo do período terciário. O Mont Blanc e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam do meio do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são mais recentes ainda, porque não se formaram senão pelo fim do período terciário. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, ou lhe são contemporâneas. Esses soerguimentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis, pelo deslocamento das águas, a interrupção e a mudança do curso dos rios. Nota. O último século oferece um exemplo notável de um fenômeno desse gênero. A 6 dias de caminho da cidade do México, encontrava-se em 1750 uma região fértil e bem cultivada, onde cresciam em abundância o arroz, o milho e as bananas.
No mês de junho, terríveis tremores de terra agitaram o solo, e esses tremores se renovaram sem cessar durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 a 29 de setembro, a terra teve uma violenta convulsão. Um terreno de várias léguas de extensão soergueu-se pouco a pouco e acabou por atingir uma altura de 500 pés sobre uma superfície de 10 léguas quadradas. O terreno ondulou como as vagas do mar sob o sopro da tempestade. Milhares de montículos se elevavam e se abaixavam sucessivamente. Enfim, um abismo de quase 3 léguas se abriu. A fumaça, o fogo, as pedras abrasadas, as cinzas foram lançadas a uma altura prodigiosa. 6 montanhas surgiram desse abismo escancarado, entre as quais o vulcão, ao qual se deu o nome de Jorulho, que eleva agora a 550 metros acima da antiga planície. No momento em que começava o tremor do solo, os 2 rios, Cuitimba e Rio São Pedro, refluindo para trás, inundaram toda a planície ocupada hoje pelo Jahuro. Mas no terreno que subia sempre, um abismo se abriu e os engoliu. Eles reapareceram a oeste, num ponto muito distante do seu antigo leito. Louis Figuier, La Terre, avant le déluge. Página 370, fim de nota. Dilúvio bíblico 4. O dilúvio bíblico, designado também sob o nome de Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada. Deve ter sido ocasionado pelo soerguimento de uma parte das montanhas desse continente, como o do México. O que vem em apoio a essa opinião é a existência de um mar interior que se estendia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, atestado pelas observações geológicas. O Mar d'Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não se comuniquem com nenhum outro mar, o Lago Aral e os inumeráveis lagos espalhados nas imensas planícies da Tartária e as estepes da Rússia, parecem ser os restos desse antigo mar. Quando do soerguimento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, uma parte dessas águas refluiu para o norte, para o Oceano Boreal, a outra para o sul, para o Oceano Índico. Essas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região habitada pelos ancestrais do povo hebreu. Embora esse dilúvio não tenha se estendido numa superfície bastante grande, um ponto hoje averiguado é que não foi senão local, que não pôde ser causado pela chuva, porque por abundante e contínua que pudesse ser durante 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída não poderia ser bastante grande para cobrir toda a terra, até mesmo por cima das mais altas montanhas. Para os homens de então, que não conheciam senão uma fração muito limitada da superfície do globo e que não tinham nenhuma ideia de sua configuração, desde o instante que a inundação invadiu os países conhecidos, para eles deveria sê-lo em toda a terra. Se a esta crença se junta a forma figurada e hiperbólica particular ao estilo oriental, não será surpreso o exagero do relato bíblico. 5. O dilúvio asiático, evidentemente, é posterior à aparição do homem sobre a Terra, uma vez que a sua memória foi conservada pela tradição entre todos os povos dessa parte do mundo, que o consagraram em suas teogonias. 1. Nota. A lenda indiana sobre o dilúvio conta, segundo o livro dos Vedas, que Brahma, transformado em peixe, dirigiu-se ao piedoso monarca Vaivasvata. Ele lhe disse: o momento da dissolução do universo chegou, logo tudo o que existe sobre a terra estará destruído. É necessário que construas um navio no qual embarcarás, depois de pegar contigo os grãos de todos os vegetais. Esperar-me-ás sobre esse navio, e eu virei a ti tendo sobre a cabeça um corno que me fará reconhecer.
O santo obedeceu, construiu um navio, nele embarcou e o ligou por um cabo muito forte ao corno do peixe. O navio foi arrastado durante vários anos, com uma extrema rapidez, no meio das trevas de uma tempestade pavorosa, e abordou, enfim, o cume do monte Himavat, Himalaia. Brahma recomendou em seguida a Vaivasvata para criar todos os seres e repovoar a terra. A analogia desta lenda com o relato bíblico de Noé é evidente. Da Índia passar ao Egito, como uma multidão de outras crenças. Ora, como o livro dos Vedas é anterior ao de Moisés, o relato que nele se encontra do dilúvio não pode ser uma imitação deste último. É, pois, provável que Moisés, que estudara a doutrina dos sacerdotes egípcios, auriu o seu entre eles. Fim de nota. E é igualmente posterior ao grande dilúvio universal que marcou o período geológico atual. E quando se fala de homens e animais antediluvianos, isso se entende desse primeiro cataclismo. Revoluções periódicas. 6. Além do seu movimento anual ao redor do Sol, que produz as estações, o seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, que produz o dia e a noite, a Terra tem um terceiro movimento que se cumpre em 25 mil anos, mais ou menos, mais exatamente 25.868 anos. E produz o fenômeno designado em astronomia sob o nome de precessão dos equinócios. Capítulo 5, número 11. Esse movimento, que seria impossível explicar em algumas palavras, sem figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste numa espécie de balanceamento circular que se compara ao de um peão agonizante, em consequência do qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone cujo cimo está no centro da Terra, e as bases se abraçam à superfície circunscrita pelos círculos polares, quer dizer, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. 7. O equinócio é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério ao outro, encontra-se perpendicularmente sobre o Equador, o que ocorre 2 vezes por ano em torno do dia 24 de março, quando o Sol retorna ao hemisfério boreal, e em torno de 22 de setembro, quando retorna ao hemisfério austral. Mas, em consequência da mudança gradual na obliquidade do eixo, o que ocasiona a mudança na obliquidade do Equador sobre a eclíptica, o instante do equinócio se acha, cada ano, avançado de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. Esse avanço é chamado precessão dos equinócios, do latim procedere, marchar adiante, fazer de proi, avante, e cedere, ir-se. Esses alguns minutos, com o tempo, fazem horas, dias, meses e anos. Disso resulta que o equinócio da primavera, que chega agora em março, chegará num tempo dado em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro, e então o mês de dezembro terá a temperatura do mês de março, e março a de junho, e assim por diante até que, retornando ao mês de março, as coisas se reencontram no estado atual, o que ocorrerá em 25.868 anos, para recomeçar a mesma revolução indefinidamente. 1. Nota. A precessão dos equinócios conduz a uma outra mudança que se opera na posição dos signos do zodíaco. A Terra girando ao redor do Sol em um ano, à medida que ela avança, o Sol se acha cada mês em face de uma nova constelação. Essas constelações são em número de 12, a saber, Carneiro, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São chamadas constelações zodiacais, ou signos do zodíaco, e elas formam um círculo no plano do equador terrestre. Segundo o mês de nascimento de um indivíduo, dizia-se que nascera sob tal signo, daí os prognósticos da astrologia. Mas, em consequência da precessão dos equinócios, ocorre que os meses não correspondem mais às mesmas constelações. Um que nasceu no mês de julho
Não está mais no signo de Leão, mas no de Câncer. Assim, caiu a ideia supersticiosa ligada à influência dos signos. Capítulo 5, número 12. Fim de nota.